paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Nós vamos iniciar agora uma aula online da primeira lição do segundo trimestre de 2020. Nós tínhamos preparado um material melhor, porém, pela limitação de recursos que nós tivemos, nós não pudemos apresentar aqui os slides, mas vamos apresentar de uma forma bem rápida os principais pontos da primeira lição. Então, nós temos aqui já as lições. Eu acredito que todos os irmãos já estão com a revista em mãos, né? Todos os irmãos já receberam a revista da Escola Bíblica Dominical e nós temos aqui a capa da revista com o seguinte título: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Esse trimestre vai ser então tratado sobre o assunto igreja. Igreja que foi redimida pelo sangue de Jesus Cristo e que foi selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse trimestre, o assunto vai estar em torno da redimir, da remissão dos nossos pecados. Vai estar em torno do pagamento que o Senhor Jesus Cristo fez para nos resgatar, do selo do Espírito Santo, da garantia que o Espírito Santo nos dá em relação à promessa da salvação. É um texto bem grandioso, é um texto bem esperançoso que vai estar dentro da carta aos Efésios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse trimestre nós vamos estudar a carta aos Efésios. E olha que interessante a capa que nós temos. A capa da nossa lição, ela traz um rolo selado e no selo tem a figura de um leão coroado com uma coroa que simboliza Jesus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E também temos uma coroa, só que uma coroa que também de espinho. Essa coroa de espinho representa o pecado, representa aquilo que traz a maldição, a própria maldição. Então a coroa de espinho é a maldição que Jesus levou sobre si, a nossa maldição, como está lá em Gênesis 3,18, que o pecado trouxe espinhos. Então o espinho significa a maldição, mas Jesus levou sobre si essa maldição. Então a capa ela é interessantíssima. Sabendo disso, nós adentramos para o sumário na página 1 da nossa lição e vamos tratar aqui de uma forma genérica dos principais pontos desse trimestre. Nessa primeira aula vai ser uma introdução da lição de número 2 a número 10. Nós vamos ter alguns conteúdos doutrinários a respeito da nossa salvação, a respeito da Igreja do Senhor. Então esse trimestre vai girar em torno da Igreja e em torno da salvação. Temas doutrinários, que é a eclesiologia, a igreja, e que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Depois da lição de número 11 à lição de número 13, teremos alguns temas relacionados ao conteúdo prático da vida cristã. Então vai ser mais uma prática relacionada à humildade, à mansidão, à longanimidade, à nossa conduta e também relacionado à prática da batalha espiritual. Então vai ser uma lição bem interessante. Sabendo disso, adentramos agora a lição de número 1, a carta aos Efésios, que tem o título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários.
Veja bem o textual, que interessante. Olha aí na tua revista. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 2. Graça e paz. É essa a ideia que o apóstolo Paulo dá quando ele direciona essa carta aos Efésios. Ele transmite a graça de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela primeiro o propósito de Deus, o propósito de Deus para a igreja, e é em torno deste tema do propósito de Deus para a igreja que vai estar as nossas lições bíblicas desse segundo trimestre. Qual é o propósito de Deus para a igreja? É essa pergunta que nós vamos responder ao longo deste segundo trimestre. E nessa lição vai trazer um pequeno resumo sobre isso. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, que é a saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso. E também Atos, no capítulo 19, verso 1 ao 7, resume aqui a nossa leitura bíblica em classe. Sabendo disso, qual é o objetivo da nossa lição? Onde nós queremos chegar com este conteúdo? É mostrar que o propósito divino na epístola aos Efésios está relacionado com a salvação da igreja. Olha que interessante. Então é mostrar qual é o propósito divino para nós que somos igreja. Para isso, nós temos 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos ver quem escreveu a carta e quando foi escrita. No segundo tópico, nós vamos ver quem recebeu a carta, ou seja, ela foi endereçada a quem. E no último toque, vamos ver qual é o primeiro, o propósito da carta, e o segundo, qual é a mensagem da carta aos Efésios. Sabendo disso, então vamos para o primeiro tópico. Quem escreveu a carta? Ora, foi o apóstolo Paulo, como está registrado lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Ou seja, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Quando que ele escreveu? Provavelmente no ano de 61 ou 62 depois de Cristo. Agora, de onde que ele escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta quando ele estava preso, aprisionado em Roma. Ou seja, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Talvez, podemos comparar como hoje. Nós estamos presos, entre aspas, logicamente, em nossas casas. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ela circula livremente. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo estava preso em Roma e mandou a carta à igreja aos Efésios. A carta também podemos chamar de epístola. Então, carta e epístola. Essa carta, ela não é uma epístola universal. O que significa universal? Que é para todo mundo. Há comentarista que diz que ela foi para um círculo de crentes, mas ela tem um destino, nos parece que ela tem um destino certo, que era a igreja aos Efésios. Sabendo disso, meu irmão e minha irmã, então, quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Quando? No ano de 61 ou 62, provavelmente. De onde? De Roma, quando ele estava preso. Agora, para quem ele escreveu? Então nós adentramos agora ao segundo tópico.
destinatários. Quem é os destinatários? Muito bem. Os destinatários estavam na cidade de Éfeso. Era este público que o apóstolo Paulo estava atingindo. A religiosidade de Éfeso girava em torno da religião pagã que cultuava a deusa Diana, Artemis, que era a padroeira da cidade de Éfeso. E nesta cidade, Deus, por la infinita misericórdia, salvou pessoas que se converteram à fé cristã, que eram novas convertidas e que estavam agora jogando de lado as coisas do mundo e se apegando às coisas de Deus. E isso o apóstolo Paulo chama de santos. Aos santos, aqueles que são separados do mundo. Aos fiéis, ou seja, aqueles que não vacilam, que não voltam atrás, que permanecem na obediência. Então são para esses que o apóstolo Paulo está escrevendo. O apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo que estava durante aquele período que Paulo estava preso, buscando conservar a sua salvação. Então a igreja de Éfeso surgiu quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso e ele batizou 12 pessoas em águas e conduziu essas pessoas para o batismo no Espírito Santo. Olha bem que interessante, o batismo, buscar o batismo no Espírito Santo. Depois ele evangelizou os judeus nas sinagogas por um espaço aproximadamente de 3 meses. Após isso, ele foi para um salão alugado na escola de Tirano para evangelizar os gentios. Ele evangelizou os judeus, depois evangelizou os gentios, e o evangelho naquela região de Éfeso foi uma coisa maravilhosa, que ele foi se espalhando como um perfume suave e atingiu toda a cidade de Éfeso. E naquela cidade foi uma coisa tão gloriosa que até os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curavam, como está registrado lá em Atos, no capítulo 19, versículo 12. Grandes líderes foram e pastorearam a igreja de Éfeso, por exemplo, como o Apolo, como Timóteo, como o apóstolo João. Estavam ali naquela cidade pastoreando. Inclusive, um deles foi o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai se dirigir para este grupo de pessoas que abandonou a idolatria, que abandonou o paganismo, que abandonou as orgias, porque a imoralidade na cidade de Éfeso era grande também. Então era um povo que saiu da imoralidade, que saiu da idolatria e que agora assumiam um novo modo de vida. Então, a essas pessoas o apóstolo Paulo chama de santos, separados. E é isso que nós somos. Nós estamos em uma sociedade idólatra. Nós estamos em uma sociedade pagã. Nós estamos em uma sociedade que não tem valores que o Senhor Jesus ele requer. Então nós estamos em uma sociedade parecida com a sociedade de Éfeso. E o Senhor Jesus ele nos chama, dizendo melhor, santos. Além de santos, ele nos chama de fiéis. Por que somos fiéis? Porque permanecemos firmes na fé, na obediência da palavra de Deus. E obedecer à palavra de Deus é ser fiel, não é retroceder, não é voltar para trás,
não é aderir aos costumes do mundo, mas é sim rejeitar os costumes pagãos, os costumes do mundo, os costumes mundanos e se apegar aos caminhos santos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso ele se dirige aos santos e fiéis que foram separados e consagrados a Deus para ser propriedade exclusiva de Deus. Por isso nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Nós recebemos um favor imerecido de Deus. Por isso que a graça de Deus, ela é desejada também nessa carta pelo apóstolo Paulo, como nós lemos lá em Efésios 1:1. Sabendo disso, meus irmãos, nós vemos qual é o propósito da carta aos Efésios. O propósito da carta aos Efésios é fazer com que esses novos convertidos que praticavam religiões de mistérios e de magia possam agora desfrutar de uma doutrina, de um ensino, de uma fé sadia. O apóstolo Paulo, ele evidenciou que aquelas pessoas participavam da imoralidade e da bebedeira de Éfeso, mas agora eles foram salvos pela graça, por este favor imerecido, e agora eles têm que adotar um modo diferente de viver, um novo estilo de vida, uma nova forma, uma nova maneira, um novo hábito de viver a vida nessa terra. E o apóstolo Paulo, então, ele se preocupa com isso, de trazer isso. O propósito da carta é falar com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, que estava na hora de eles adotarem um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. O apóstolo Paulo também, ele coloca, ele insere nessa carta, ele destaca nessa carta a preocupação dele com a unidade, com a comunhão da igreja. Não somente isso, mas também com a paz entre os judeus e os gentios cristãos que viviam ali naquela cidade de Éfeso. Ele deixa isso enfatizado. Então o propósito é esse, é mostrar que o cristão tem que adotar um estilo de vida diferente, é mostrar para aquelas pessoas que elas devem viver em comunhão e em paz para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a mensagem? A mensagem está girando em torno de Jesus como cabeça e da igreja como um corpo. A mensagem que a carta aos Efésios nos passa é essa: Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Jesus. Assim nós podemos ver que a carta, ela traz o propósito eterno da salvação. Ela traz a atuação do Espírito Santo, que dá a segurança dessa salvação que Jesus trouxe, o penhor, a reconciliação por meio e por intermédio da cruz. Esta carta, ela nos dá a lição que nós devemos de adotar um novo estilo de vida baseado na comunhão, na unidade, na paz, na frutificação, na adoração e na intercessão diante de Deus por meio do Espírito Santo. Ela nos dá conselhos também conjugais e de como nós podemos lutar contra o diabo e contra os anjos malignos. Sabendo disso, nós podemos agora concluir que essa carta aos Efésios, ela nos dá muitas informações necessárias a respeito da nossa salvação em Jesus Cristo. O seu conteúdo é doutrinário, o seu conteúdo também é prático. E isso é maravilhoso estudarmos, meus irmãos.
e também temos condições de batalhar um bom combate, pois aqui ele dá conselho de como vencer o diabo, a batalha espiritual. Meu irmão e irmã, muito obrigado por estar aqui até agora. Agora, cada um de vocês vão responder ao questionário e vão postar aqui um áudio de 30 segundos falando do que vocês aprenderam nessa lição de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. E depois vamos para a segunda lição desse trimestre. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.